CJR Entrevista. Oferecimento Sesc. Novamente nos estúdios da Clube, nesta manhã de quarta-feira, a nossa nutricionista, farmacêutica e consultora para assuntos alimentares diversos e saúde intestinal, né, Cabelo? É importante. Cecília Miller. Bom dia, Cissa, novamente. Bom dia, Léo. Pra nós é a Cissa, né? Cissa, dá só uma ligadinha no teu microfone. Aqui, aperta um botãozinho. botãozinho. Agora sim. Aí, agora pra sim. nós é a Cissa aqui, né? Já da casa, né? Bom dia, Léo. Bom dia, Cabelinho. Bom dia, ouvintes. Como estamos? Tudo certo? Bom, Cissa, né? Maio, né? É um mês importante pra questão das doenças intestinais, doenças inflamatórias, porque a gente tem o Maio Roxo. Queria que tu falasse um pouquinho da importância da conscientização e também sobre o mês em si, o porquê foi criado o Maio Roxo e tudo mais. Sim. Então, foi criado, né, pra ter essa conscientização das doenças intestinais. Porque hoje as pessoas estão lidando muito com sintomas, né? Como constipação, diarreia, inchaço, gases. Então, é exatamente o que eu atendo e é o que eu falo com muitas pessoas já do Brasil, do mundo, né? E são sintomas que afetam demais as pessoas. Então, é importante a gente conscientizar, porque não é normal. Então, como eu sempre digo, é comum, mas as pessoas não discutem isso com os amigos, né? Tu não pergunta, e aí, Léo, como é que tá, né? Como é que foi hoje teu dia? Como é que foi tá? o número 2 hoje? Tudo certo com o número 2? Então, é um assunto, assim, que as pessoas, às vezes, não têm um parâmetro, é um tabu pra muitas pessoas, né? Então, assim, aquilo ali é o normal pra ela. Então é importante a gente divulgar cada vez mais que não é normal ter qualquer sintoma assim. Então é importante investigar, porque pode ser uma doença, né, mais séria. E pode ser, se for só o sintoma mesmo, né, tem também como a gente melhorar muito a qualidade de vida. Importante sempre isso. Até sobre isso, né? Hoje, Cissa, tu que atende as pessoas, que tem teu estudo, obviamente, fica se inteirando de todos os assuntos. Quais são os principais problemas intestinais hoje que acometem as pessoas de uma forma geral? Me explica um pouquinho, conta um pouquinho pra nós. Sim, então é constipação, que é o intestino preso. Intestino preso. Diarreia, ou uma oscilação, né? Eu digo que é um intestino com humor próprio, né? Fica ali oscilando. Gases, inchaço, dor abdominal, dor pra ir ao banheiro pra evacuar. Então, tudo isso são sintomas que as pessoas... e pode impactar muito, né, a qualidade de vida. Então, as pessoas deixam de ir em eventos, deixam de viajar, porque tem que saber onde é que está o banheiro mais próximo, tem que saber se tem um remédio que ela vai precisar. Né, a questão da comida, então também, né, às vezes, para na estrada, não é qualquer comida que pode comer. Um evento, uma reunião, então a questão, né, de gases é constrangedora, a pessoa realmente começa a se encolher e isso pode virar até questões de problemas emocionais. Então... Deixa eu fazer uma pergunta. Eu vi que você tava com uma cara de quem vai fazer uma pergunta brava. Eu tenho até um amigo, não vou citar nome aqui. Sempre um amigo. Que ele se orgulha. Não sou eu mesmo, não sou eu. Se orgulha dos gases que ele solta, né? É impressionante isso. Mas ao mesmo tempo tem o outro lado. A pessoa tem essa questão que tu tá falando e ela segura. Isso é prejudicial pra saúde ficar segurando os gases? Sim, porque até vai chegar um momento que não tem mais muito não como tem segurar, muito segurar, né? Tá. E aí, realmente, tem pessoas, assim, que relatam, por exemplo, que acorda de manhã lisa, assim, e ao longo do dia, como se terminasse grávida, assim, né? Com uma barriga realmente estufada. E não é normal, não é uma questão de obesidade, é realmente um estufamento além, né, de gordura e tem que investigar. E aí a gente tem doenças, né, realmente, que é o mês, né, da conscientização. Então, doenças inflamatórias intestinais. E aí as principais são a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa. E aí a gente tem também hoje, eu tenho muitos pacientes que têm a síndrome do intestino irritável. E aí a diferença entre essas doenças, né, essas questões é que a doença de Crohn e a retocolite são doenças inflamatórias que têm uma alteração, né, nos exames ali, colonoscopia, enfim, com o médico, ele vai investigar e vai dar uma alteração física ali, alguma coisa a mais. E a síndrome, ela é uma doença, é uma questão mais funcional. Então a pessoa tem os sintomas, mas não aparece nada. Os exames parecem todos normais e não aparece, mas ela tá ali cheia de sintoma, né? Então às vezes ela vai no médico e não, mas tá tudo normal, e tá tudo normal e não consegue resolver. Então, eu digo assim, a alimentação é uma parceria, assim, nutricionista, né, e médico trabalham juntos pra gente conseguir melhorar a saúde do paciente. Muitas vezes a questão não é com medicamento, é mais com a alimentação. É ambos. Hábitos e... Hábitos Total, e mas tratamento. só medicamento não funciona. Então eu digo assim que o meu trabalho, eu sempre falo, é de detetive, né? É Sherlock Holmes, assim, pra investigar. E não um trabalho de bombeiro, que normalmente é quando a pessoa tá com constipação, tá com o intestino preso, ela vai lá e toma um laxante pra resolver. Apagou um incêndio, né? Ou tá com diarreia, vai lá, toma um probiótico, uma coisa pra parar. Apagou o incêndio.
Ou tá com gases, vai lá, toma um remédio pra gases, apagou um incêndio. Mas não resolve, vive com aquilo e vai ficando cada vez pior. Então eu tenho pacientes que chegam a tomar 4, 5 laxantes e já não funciona mais. Então realmente é uma condição, né, que vai se agravando, a pessoa começa pouquinho ali, mas realmente pode se tornar algo mais sério. Então tem que investigar, tem que ir no médico, fazer os exames e acompanhar. Importante essa conscientização, e justamente dentro do mês do Maio Roxo tem também o Dia Mundial da Saúde Digestiva, né? Isso aqui exatamente. É dia 29 de maio. E a saúde digestiva é uma das coisas, né? A gente abriu já a nossa entrevista, né, falando sobre isso, que mais afeta, né, a qualidade de vida, né? Impacta, né, no dia a dia das pessoas e tem essa série de questões aí que podem se agravar aí. Pra gente ir avançando também na nossa entrevista, existe uma confusão, né, entre a doença inflamatória intestinal e a síndrome do intestino irritável. Quais são essas diferenças e por que é importante ter um diagnóstico mais preciso, né, de cada uma dessas doenças e poder identificar melhor cada uma delas, né? Sim, é importante a gente identificar, né? O médico é quem faz o diagnóstico, então tem que fazer os exames, tem que ter o acompanhamento com o médico, porque como eu falei, as doenças inflamatórias Crohn, retocolite ulcerativa, elas têm tratamentos específicos, elas vão dar alguma alteração ali no exame, elas vão ter medicamentos diferentes. Muitas vezes a questão da dieta, de suplemento pode ser também diferente. E a síndrome do intestino irritável, então, também, né, o manejo é diferente. Mas a base da dieta, muitas vezes a gente pode usar da mesma, depende muito de cada pessoa. Então, como eu falo, né, o nosso intestino ele é como uma impressão digital. Todo mundo tem impressão digital, todas as impressões digital, né, são com risquinhos, mas nenhuma no mundo é igual. Então o intestino pode ter 2 pessoas com os mesmíssimos sintomas e vai ter condições diferentes. Então por isso que é importante ir no médico, né, fazer os exames. Hoje a colonoscopia é a partir de 45 anos. Então Tô me preparando. Já estamos preparados para isso. Tô me preparando para isso. Então, assim, isso se não tiver questões, né, de genética e tudo mais. Claro. Então, se tem algum caso, se já sente sintomas, eu tenho paciente já com 28, 29 fazendo porque aparecem sintomas. Cada 40, vez então, mais cedo. 40 é possível já tem que agendar, sim. Ainda mais se tem algum sintoma ou se, né, vai no médico, é o médico que vai indicar. Mas o recomendado já, né, é 45 anos fazer pra acompanhar, enfim, né, e depois não ser tarde. Isso até sobre essas questões, né, de acompanhamento, tu como nutricionista, hoje existem suplementações que ajudam também nessa questão do tratamento, depois que tu faz uma conversa, uma prévia, existem suplementações que a gente manipula e tudo mais, que não seja aquela coisa, tem cara que é assim, tem gente que não adianta, eu não quero tomar remédio a vida inteira. Existem suplementações um pouco menos agressivas que remédios propriamente ditos, pra ajudar nessa questão do intestinal? Sim, tem muita coisa que ajuda, mas a gente precisa ter em mente que precisa de medicamento. Se precisar de medicamento, claro, tem que tomar o medicamento também. A suplementação muitas vezes pode ajudar também no alívio dos sintomas, né, e tudo mais, a recuperar ali a barreira intestinal, a melhorar todo o fluxo, mas se tiver que tomar remédios, né, é importante conversar com o médico, explicar e seguir as orientações. Claro. Então, mas tem muito suplemento hoje, inclusive de venda livre, né, então tu vai na farmácia, tem um monte de coisa, e eu digo que um dos custos, assim, né, dessa questão de não cuidar da saúde intestinal, é esse custo de tu ficar investindo muito em coisas que não estão resolvendo. Então eu falo com muitas pessoas que estão super cansadas, assim, vivendo já 5, 10 anos com sintomas e não conseguem resolver. Então, e aí fica tentando vários suplementos e às vezes até piora. Né? Então hoje tá muito em alta também os probióticos, né? Que vai na farmácia ali, compra, manipulação e tudo mais. E aí muitas vezes nem é necessário. Eu digo que assim, a cereja do bolo tem muita coisa pra fazer antes. Então é importante e é por isso também que eu trabalho com o exame de microbiota intestinal. Eu ia chegar lá agora. Fala sobre... Eu falo muito. Eu queria que tu falasse sempre, porque eu escuto, eu nem escuto tanto a palavra, mas quando tu vê, eu já me lembro de ti, né? Microbiota intestinal, o que seria isso? Então, a microbiota é como se fosse um mundo ali, né, dentro do nosso intestino. Então eu sempre digo, eu pergunto para as pessoas, sabe o que tem dentro do nosso intestino além de cocô, né? Então é um mundo ali de bactérias e a gente alimenta elas de acordo com o que a gente come, de acordo com de como a gente dorme, de como a gente se exercita. Então ali é como se fosse um bichinho, né, que tá ali, é um micro-organismo, e a gente tem bactérias boas e ruins. Então são exatamente elas que vão definir ali como é que tu vai conseguir reagir a esses sintomas. Aí eu gosto de explicar assim, imagina que o nosso intestino é como se fosse um terreno. Nesse terreno tem flores e tem muito mato.
né? E aí é como se fossem as bactérias. Então as bactérias boas são as flores e o mato são as bactérias ruins. O que acontece se a gente tem muito mato nesse terreno? Tem muito mato e tu joga uma semente ali de flor, a flor nunca vai nascer. Então é isso que acontece quando as pessoas começam a tomar suplementos sem saber, começam a tomar probióticos sem saber, e aí às vezes até piora. Então a gente precisa saber exatamente como estão essas bactérias, do que elas estão se alimentando, né? Então eu tenho pacientes, inclusive, que muitas vezes tem questão com gordura, acaba perdendo muita gordura nas fezes, aí a gente faz o exame e vê que as bactérias que se alimentam de gordura estão crescendo a milhão ali. Então a gente precisa reorganizar a alimentação, reorganizar medicamento, enzimas, enfim, né? Medicamento sempre com médico e enzimas, suplementos, né? Com Nutri. Então, dá pra resolver tudo isso, mas a gente precisa saber o que tá acontecendo ali, senão é jogar no escuro. E eu acho que as pessoas, a gente conversou sobre isso na outra entrevista, as pessoas precisam perder o medo, né? Precisam parar com alguns tabus, né? E esse também existe ainda, né? Existe um pouco disso ainda. Sim, né? exatamente. Até pra fazer o exame, assim, né? E é um exame simples de fezes, né? Então, assim, que vai te dizer exatamente como tá a tua saúde, assim, como colonoscopia. As pessoas têm muito, assim, né? Esse tabu. Mas faz parte do corpo e o nosso intestino é o motor do corpo, né? Sem motor, carro não anda. Então, é importante, tem que seguir, tem que fazer. 8h14 pra gente fechar, né, Cabelo? Antes de eu perguntar sobre os hábitos, né? Queria comentar que eu já comi minha fatia de pizza agora de manhã no café da manhã. Eu acho que é uma boa, né, cara? Super de acordo, as bactérias adoraram. Pra não pesar a consciência e comer depois da minha conversa com a Cissa, eu já comi antes. É que eu sou daquele tempo, quando eu era solteiro, que eu fazia uma pizza 3 refeições, né? Eu pedia pizza pra jantar, tomava o meu café da manhã com a pizza e finalizava com o almoço, né? Por isso que eu pedia 3 sabores, né? Pra ter, né, essa opção, né? 3 porções. Mas com relação aos hábitos, né? O que a gente pode fazer no dia a dia, Cissa, pra cuidar mais da nossa saúde intestinal, digestiva? E que hábitos que fazem, assim, mais a diferença nessa questão da saúde digestiva? Sim, então é o combo que eu digo, né? Se alimentar bem, comer frutas, legumes, né? Ter fibra, ter uma alimentação variada, e é isso que vai fazer com que as nossas bactérias, né, vão se tornando variadas também. Beber água, né? O clássico que a maioria das pessoas ignora. Água das hortênsias, olha, eu sei aqui, ó. Tá isso aí. Aqui, e agora no inverno, então, né? A gente tá em Canela, no frio. Não esqueçam, mantenham a água no final de semana também, sempre com a garrafinha do lado, né? É super importante. Não é porque você vai tomar um caminhão de cerveja que você não acha que não tem que tomar água, né? Tem que tomar o triplo daí. Tem muita gente que também sai da rotina. De segunda a sexta, tá no escritório, no trabalho, tá a garrafinha do lado. Final de semana, chuta o balde. Sai da rotina e esquece de tomar. O que eu recomendo, assim, pros meus pacientes que têm essa questão de final de semana é botar alarme no celular, né? Então, tipo, a cada 2 horas ali. Tem até aplicativos hoje, né? Não tem desculpa, né? Alguma coisa arranja. Tem garrafinhas que tem a marcação já. Então, por exemplo, tem as garrafas grandes de 2 litros e tu vai tomando ali, tem até o horário. Então, realmente é uma questão de organização, né? E manejo da sua rotina. Além disso, a questão do estresse. Então, o estresse e dormir bem, né? O estresse, ele pode ser um fator desencadeante de sintomas, de crises, né? De síndrome do intestino irritável, tá muito ligado. Então, quando a pessoa passa por um estresse ali, de repente começa a desenvolver esses sintomas. E aí começa toda a saga de procurar o que é. Mas, né? É um desafio, eu acho, pra nossa vida aí, né? Família, trabalho. Tem que equilibrar. Tem que fazer exercício, tem que comer bem, tem que fazer tudo, né? Mas eu acho que é um equilíbrio, a gente encontrar as nossas prioridades, né, e trabalhar isso. É muito legal, belas dicas, né? Pra gente encontrar mais saúde. Sempre aprendendo aqui com os nossos profissionais da saúde, eu sempre brinco, né? Tem coisas que o chat GPT, que a inteligência artificial e que o Google não vão resolver. Então, procure um profissional, né? Exatamente. E aí, pra poder conversar mais a fundo com a doutora Cecília Miller e entender mais sobre as questões intestinais e tal, onde é que a gente te encontra, Cissa? Vamos reforçar aí pros nossos ouvintes. Vamos lá. Então, eu estou no @NutriCeciliaMiller aqui no Instagram. E no meu WhatsApp, então depois a gente coloca ali também o número. E só para reforçar também, né, a questão dos sintomas, claro. Tem alguns alimentos, inclusive, que podem estar desencadeando esses sintomas. E isso é muito importante falar, porque as pessoas, quando começam a ter, assim, começa a inchar, começa a ter diarreia, começa a ter constipação, acabam tirando glúten e lactose. Eles são os vilões iniciais. Sim, agora e aí, às vezes, moda, a pessoa continua tendo sintomas, né? Então, já é difícil tirar glúten, tira lactose, e aí depois, quando eu ver a pessoa comendo poeira e tá fazendo mal, né? Então, eu digo que tem alimentos que são saudáveis, mas eles podem fermentar. E isso causa esses sintomas. Entre eles, eu cito 3 que as pessoas ficam muito impressionadas, que é a maçã, o alho e a cebola. Então, são alimentos que fermentam e tá no nosso dia a dia. E aí, tu imagina, a pessoa tirou glúten.
E de repente é a cebola lá de todo dia que tá impactando ali. Então, eu tô me especializando também cada vez mais, né, nessa dieta de baixa fermentação, então, que é o Sudmaps, e tem resultados incríveis, assim. Os pacientes, depois de 2 semanas ali, 3, 4 semanas, eu mando como é que tu tá de sintomas. Antes era 10, né? Quando começou, e agora? É 4. Então, assim, são ajustes que a gente faz e melhora muito. E hoje também com rótulo, né? É uma coisa que eu digo, tem que ler rótulo, porque tem muitos vilões ocultos ali, né? E aí tu tá tirando glúten, tá tirando lactose, e tem um negocinho lá na barrinha de fibras. Sempre quanto menos coisa no rótulo, melhor, né? Mas às vezes tem coisa, por exemplo, maçã. A maçã ela é fermentativa. Claro. Né? O mel também é. Então imagina, uma barrinha super fit lá de maçã e mel. Entendeu? E ela é uma barrinha limpa, mas se a pessoa tem essa questão com esses alimentos, pode ser um baita problema. E ela tá lá tirando glúten, lactose, tomando 1000 suplementos e nunca vai resolver. E cada organismo é um, né? Um vai ter uma reação a tal coisa, o outro vai ter reação a outra, né? E é nada melhor como conversar com uma profissional especialista no assunto, @NutriCeciliaMiller no Instagram. Quer deixar o teu WhatsApp também, Cissa, pra gente fechar? Quero, me emprestar. Vou emprestar aqui o cartão. Um dia a gente chega lá. Eu também não decorei, mas eu demorei pra decorar o número. É muito número. É 549-9715-7709. 9715-7709, o WhatsApp da Cissa, e também @NutriCeciliaMiller no Instagram, pra quem quiser marcar e já agendar e bater um papo com a Cissa mais a fundo sobre essas causas intestinais. Muito bom te receber aqui sempre, Cissa, volta mais vezes. Agradeço também. Até a próxima, 8h19, a gente vai encerrando esse bate-papo. Na sequência estamos de volta com mais GJR Entrevista. Valeu! Grande Jornal Regional.